Olá, cursista. Dando continuidade à sequência de vídeos sobre variáveis aleatórias discretas. Vamos lá, vamos identificar uma variável aleatória do tipo discreta e a variável aleatória do tipo contínua. Quando é que você usa discreta ou quando é que você identifica? Quando você tem essa característica aqui, ó, o x ele é um valor inteiro, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Você tem aqui essa segunda opção, essa segunda informação, o gráfico das probabilidades geradas apresenta saltos, então ele é um gráfico de colunas, tá? Não confundir com o gráfico de histograma, que as colunas não são justapostas, ou seja, não existe intervalo entre o x1 e o x2, tá? E o terceiro também, o cálculo das probabilidades vai sempre se dar dentro do campo das discretas por somatória, tá? Então vamos lá, ó. Aqui ó, em relação ao gráfico, ele é isso aqui, ó. Ele é um gráfico de saltos, ele não é justaposta, tá? E tá aqui, ó, ele tem, ó, para cada variável aleatória x, para cada valor que o x assume, ele tem uma probabilidade, e você vai percebendo aqui, ó, a probabilidade de massa dele é o 4 nesse caso, mas poderia ser 1, poderia ser outro gráfico qualquer, mas eu só estou colocando que são saltos que ele vai dar, e só. Isso é o suficiente para você identificar, tá? Não existe um intervalo de 3,5 ou 4,5 ou 5,2, não existe esse intervalo, ou x assume que é 4 ou assume que é 5. Eu coloquei aqui só números naturais, mas poderia ser inteiros, poderia ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, depende da sua variável aleatória de interesse. Tipo, se você está avaliando o número de irmãos, então irmão só pode cair nos números naturais. Ou você tem 0 irmão, ou você tem 1 irmão, ou você tem 2 irmãos, e assim sucessivamente. Se você está avaliando condições que podem ser menos 1, tipo, quantos reais você perdeu? Menos 3 reais. Vamos considerar que a gente só pode trabalhar com números inteiros. Menos 3 reais, eu tenho menos 4 reais, a minha conta está com menos 100 reais. A minha conta está com mais 200 reais. Então, você vai modelar esse gráfico aqui de acordo com a sua necessidade, tá? O cálculo das probabilidades ele sempre vai estar por somatório, então seria isso aqui, ó. A probabilidade xi, então você vai ter sempre uma soma lá envolvendo para você resolver na questão. No caso das variáveis aleatórias contínuas, o que você vai ter? Você vai ter que o seu x ele pode trabalhar em qualquer campo dentro dos reais. Você tem o gráfico, ele é um gráfico contínuo, não existem saltos ou furos. A não ser que você esteja trabalhando com outro tipo de gráfico, que são os gráficos mistos. Tá? E o cálculo das probabilidades sempre vai se dar por integrais, tá? Você vai precisar sempre da integral da função. Aí você deve estar se perguntando, mas toda integral é uma somatória. Mas eu não quero, por exemplo, fazer uma integral de uma distribuição qualquer, digamos, uma geométrica uma distribuição normal por somas de Riemann, né, como falam. Então não é interessante, eu demoraria muito. Então a gente vai recorrer às integrais. E a maioria das contas, das operações, vai sair por essas integrais tranquilamente. Tá? Quando a gente não puder sair por... lógico, as integrais não são fáceis, então por isso que a gente vai sempre recorrer ao R para você ter um entendimento global sobre a situação dessas integrais. Tá? E aqui nós temos um caso muito especial, que geralmente são nos cursos de estatística que se trabalha, que são as variáveis aleatórias mistas, que elas são... variáveis que parte contínua, parte discreta. Não é o nosso caso, a gente não vai trabalhar com isso, tá bom? Isso aqui é o exemplo de uma contínua, isso aqui é a famosa curva normal, tá? Com média zero. Então ela é ou curva de sino, como alguns falam. Então vocês podem olhar que não tem saltos, ele tem um começo, um meio e um fim. Se você calcular essa área aqui toda da integral, ela vai estar uma somatória 1, tá? E aí a gente aproveita isso para mostrar a vocês essas duas propriedades aqui, que é o seguinte. Se você... que são essas duas propriedades que são chamadas axiomáticas, tá? São verdades universais das probabilidades. Se você tem um objeto xi em que ele pertence ao seu espaço amostral, então, obviamente, a probabilidade desse objeto xi ela vai ser maior ou igual que zero. Então, qualquer objeto que venha a pertencer ao seu espaço amostral, a probabilidade dele é sempre maior ou igual que zero. Professor, e se ele não pertencer ao espaço amostral? Resposta genérica, probabilidade zero. Tá? O segundo axioma, que é indiscutível, é esse aqui. Ó.
Se você fizer uma varredura em todo o sistema, de xi, com todos os números que podem existir dele, obviamente dentro dos campos discretos, tá? A gente coloca esse Rzinho aqui porque a gente já está abordando a possibilidade de você fazer distribuições contínuas por somatória, tá? E esse xi aqui, ele pertence ao seu espaço amostral. E você varrer todo o seu espaço amostral, com todas as possibilidades que existem lá dentro. O final da resposta vai ser 1. Por que isso? Porque assim, ó, o lance é muito simples. Vamos analisar primeiro o campo dos conjuntos. Se você fizer a união de x1 unido com x2, vamos considerar eles como eventos, unido com x3, unido até, vamos dizer, um xn muito grande. Para onde é que isso aqui vai tender? Isso aqui vai voltar a ser o seu espaço amostral. Se você analisar da forma de conjunto, então você vai ter um x1, você vai ter um x2. Não precisa necessariamente ser disjunto, tá? Eu vou fazer disjunto. Mas aí você começa a varrer todo o espaço amostral, você faz outro subconjunto, outro, e outro. E de repente você tem o x-enésimo conjunto e você volta para o seu espaço amostral. Se a gente pegar a probabilidade do espaço amostral, o que é a probabilidade do espaço amostral? É 1. Que é a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, ó, x1 unido com x2 unido reticências até o x-enésimo, tá? Então, essa probabilidade aqui, ó, ela vai ter um comportamento de todo o espaço amostral e, obviamente, isso aqui é 1, tá? E o que esse camarada aqui tem a ver? Tem a ver o seguinte, ó. Se você pegar, apaguei ali, né? Então, se você pegar a probabilidade do x igual ao x1 mais a probabilidade do x igual a um x2, lembre que se é discreto, nós não temos regiões justapostas. Então, ou você assume que é 1 ou você assume que é 2. Você não tem um elemento que vai obedecer as duas condições, tá? Então, ó, x igual a 3. E aí você vai varrendo todo esse espaço amostral. O que vai acontecer? Com x igual a n, você vai ter que isso aqui é 1, tá? Quando você varrer todas as probabilidades. E o que é isso aqui, ó? Traduzindo em outras palavras, isso aqui é a soma de x igual a 1, vamos chamar de i igual a 1, porque vai ser o índice aí, tá? 1, 2, 3, até o enésimo índice, até n da probabilidade de x igual a um xi pequeno. Isso aqui vai gerar 1. Isso tudo aqui é a simplificação desse camarada, tá? Isso é a distribuição da probabilidade acumulada. As propriedades básicas, a gente tem um exemplo aqui para ser testado. A gente tem esse espaço amostral, S, a gente tem esse resultado, que ele diz que x pode assumir 0, x pode assumir 1, x pode assumir 2, x pode assumir 3 e 4. Então, seu espaço amostral é um x grande, tá? Cada x desse aqui pode assumir o valor 0. Ele tem uma probabilidade. X pode assumir o valor 1. X pode assumir o valor 2. E o x pode assumir o valor 4. Tá? Então, pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. Não necessariamente, eu não sei qual é a probabilidade de cada um. Só fiz um desenho genérico aqui. Então, vamos verificar qual é o peso probabilístico de 0, peso probabilístico de 1, de 2, de 3 e de 4. Então, isso aqui, ó, ele diz que a sua função obedece a essa função aqui genérica para calcular a probabilidade, ou seja, o peso estatístico de cada objeto, aí dentro dos objetos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, eu posso chegar aqui, ó, e dizer o seguinte, ó, qual seria a probabilidade de x assumir que seja 0, ou seja, e digamos que você tem um saco com os números 0, 1, 2, 3 e 4, você quer colocar a mão dentro desse saco e tirar o objeto 0, por exemplo. Qual seria a probabilidade? Então, essa é a função desse dado que calcula a minha probabilidade de se sortear o número 0. Então, é 4 combinado em x multiplicado por 1 meio elevado a 4, tá? Potência 4.
Então, eu vou calcular aqui cada um deles, então vai ficar assim, ó. Para você tirar o número x igual a 1, então ele vai obedecer 4 combinado em 1, multiplicado por meio, elevado a 4. Para o x igual a 2, então você vai ter 4 combinado em 2, multiplicado por meio, elevado à quarta potência. Para x igual a 3, a gente tem o seguinte: 4 combinado em 3, multiplicado por meio, elevado a 4. E para o x igual a 4, a gente tem 4 combinado em 4, multiplicado por meio, elevado à quarta potência. Então, cada resultado desse aqui vai ter uma probabilidade, pode ser que seja 0, pode ser que seja 0, tá? Então, esse camarada aqui vai ficar 6,25%, esse outro aqui vai ficar com 25%, esse outro 37,5%, esse camarada vai ficar com 25%, e esse último aqui 6,25%. Se você observar, todos eles estão obedecendo à condição de que, se o meu evento pertence ao espaço amostral, então ele tem probabilidade maior ou igual que zero. Está aqui, 6,25, x igual a 1, 25%, x igual a 2, 37,5%, e x igual a 3, 25%. x igual a 4, 6,25%. Então todos eles têm probabilidade maior ou igual que zero. Poderia ser zero? Poderia. Poderia ser probabilidade de x igual a 5. 5 faz parte do meu espaço amostral? Não. Então é zero a minha probabilidade, tá certo? Aí vem a segunda. Se você somar todas essas probabilidades aqui, o que vai acontecer? Você vai encontrar 100%. Então, ó, acompanhe comigo. Vou fazer aqui na minha calculadora. 6,25 mais 25 mais 37,5 mais 25 mais 6,25. No final você tem 100%. Ou probabilidade igual a 1, tá certo? É só você somar tudo isso aqui que você volta lá para a soma do meu espaço amostral. Então, se você somar tudo isso aqui, vai valer 100%. Tá bom? Aí nós temos essa função de probabilidade acumulada, que ela é nada mais nada menos que P de x, ou seja, a probabilidade de x ser menor ou igual que um x pequeno. O x pequeno é você quem vai definir. A gente vai fazer esse exemplo, aproveitar esse exemplo aqui para calcular essas probabilidades acumuladas, tá certo? Obrigado e vamos postar mais vídeos para acompanhar